Você já percebeu que alguns animais aparecem exatamente nos momentos mais estranhos da sua vida, não quando tudo está bem, mas quando algo dentro de você está confuso, pesado ou prestes a mudar? E o mais perturbador não é isso, é que no fundo, você sente que aquilo não foi aleatório, como se alguma parte da sua mente tivesse reconhecido aquilo antes mesmo de você pensar, como se já soubesse o significado, mas decidiu ignorar. Agora presta atenção nisso, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga coincidências, ou melhor, o que você chama de coincidência. Existe um padrão silencioso, invisível, que acontece com pessoas que estão passando por conflitos internos profundos, e esse padrão começa com algo simples, algo que parece pequeno demais para ser importante, um animal cruzando o seu caminho. Mas existe algo pior, porque não é o animal em si. É o momento. É sempre o momento. Você está distraído, pensando demais, talvez preocupado, talvez cansado da própria vida, e então, ele aparece, um cachorro que te encara, um pássaro que não sai do lugar, um gato que surge do nada, e por alguns segundos, o tempo parece desacelerar, como se aquilo fosse importante, mas você ignora, segue andando, e tenta esquecer. Mas sua mente não esquece. Ela registra. Ela arquiva. E ela volta depois. O problema é que você só percebe isso tarde demais. Existe algo dentro da sua mente que funciona como um radar emocional, um sistema que capta padrões antes da sua consciência entender, e esse sistema começa a usar símbolos, imagens, associações, para tentar te avisar de algo que você ainda não conseguiu enxergar. E é aqui que tudo fica perturbador. Porque os animais começam a virar mensagens. Não no sentido místico, mas psicológico. Seu cérebro começa a associar estados internos com elementos externos, criando uma ponte entre o que você sente e o que você vê. E é por isso que certas pessoas começam a ver os mesmos animais repetidamente, sempre nos mesmos tipos de momentos. Mas existe algo pior. Porque isso não acontece com qualquer pessoa. Isso acontece quando você está desconectado de si mesmo. Quando você ignora sinais internos, emoções, decisões que você sabe que precisa tomar, mas evita, sua mente precisa encontrar outra forma de falar com você. E ela encontra. Ela usa o mundo ao seu redor. Ela usa padrões. Ela usa símbolos. Ela usa aquilo que você não consegue ignorar completamente. Agora pensa comigo, quantas vezes algo estranho aconteceu, e você sentiu um desconforto leve, quase imperceptível, mas decidiu seguir em frente. Quantas vezes você pensou isso é só coincidência, mesmo sentindo que não era? Esse é o ponto. Você não ignora porque não percebe. Você ignora porque percebe, e não quer lidar com o que isso significa. E quanto mais você ignora, mais esses padrões começam a se intensificar. O animal aparece de novo. Em outro momento. Em outra situação. Mas com a mesma sensação. E sua mente começa a conectar tudo, criando uma narrativa silenciosa que você não verbaliza, mas sente. E aqui começa a tensão real. Porque chega um momento em que esses acidentes deixam de parecer aleatórios e começam a parecer direcionados. E isso incomoda. Porque se não é aleatório, então tem significado. E se tem significado, então existe algo dentro de você que já sabe, mas está evitando encarar. Agora imagina isso acontecendo repetidamente, dias, semanas, talvez meses, e você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos, começa a lembrar de momentos, começa a ligar pontos, e tudo começa a fazer um sentido estranho, desconfortável, quase assustador. Mas existe algo ainda mais profundo. Porque não são os animais que estão tentando te dizer algo. É você. É a sua mente.
É o seu inconsciente tentando emergir, tentando quebrar o silêncio que você criou dentro de si mesmo. E ele não faz isso de forma direta. Ele faz de forma simbólica. Porque símbolos não podem ser ignorados facilmente. Eles grudam. Eles voltam. Eles insistem. E quanto mais você tenta racionalizar, mais eles se tornam presentes. E aqui está o ponto onde tudo muda. Porque quando você começa a prestar atenção, de verdade, se você percebe que não é sobre o animal. É sobre o estado em que você estava quando ele apareceu. É sobre o pensamento que você estava tendo. É sobre a decisão que você estava evitando. É sobre a vida que você sabe que precisa mudar, mas ainda não teve coragem. E nesse momento, tudo encaixa. Tudo faz sentido. E é desconfortável, porque você percebe que nunca foi coincidência. Foi um reflexo. Um espelho. Um alerta interno projetado no mundo externo. Mas existe algo pior. Porque depois que você entende isso, você não consegue mais ignorar. Você começa a perceber tudo. Cada detalhe. Cada repetição. Cada padrão. E sua mente, que antes parecia silenciosa, começa a falar alto. Muito alto. E agora não dá mais para fingir que não ouviu. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas trava. Porque entender o sinal é fácil. Difícil é agir sobre ele. Difícil é mudar. Difícil é sair do lugar confortável, mesmo sabendo que está errado. Difícil é aceitar que você sempre soube. E esse é o verdadeiro significado, não dos animais, mas do momento em que eles aparecem. Agora deixe eu te fazer uma pergunta. Qual foi o último acaso a que você ignorou? E o que você sentiu no exato segundo em que aquilo aconteceu? Porque a resposta pode ser exatamente o que você está evitando encarar. E talvez, só talvez, se você continuar ignorando, os sinais não vão parar. Eles vão ficar mais fortes, mais frequentes, mais impossíveis de ignorar, até que você finalmente entenda, ou seja forçado a entender. E se você quer continuar explorando esse tipo de padrão psicológico, onde sua mente revela coisas que você ainda não percebeu conscientemente, então o próximo vídeo vai te mostrar algo ainda mais profundo. Porque existem sinais que você vê. E existem sinais que você sente, mas nunca percebeu.